Olá, amiguinhos! Estamos aqui para o 14º. Eu tenho que parar de fazer isso com a mão. Meu nome é Michael Renzetti, @Mike Renzetti para os íntimos da internet, né? Essa intimidade que é a internet. E vamos para o filme Eles Não Usam Black Tie, né? De nosso amigo Leon Hirschman. Bora lá? É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento e forte. Não quero preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Terceiro mundo vai explodir! Eles não usam black tie, né? Eu esqueci de procurar o que é black tie. Black tie é tipo terno, né? Com aquela parada assim, smoking, sei lá, não sei como é que é isso, né? Não estou familiarizado com esse mundo aí. Filme muito legal, né? Filme excelente. Pelo que eu vi, uma adaptação, né? O nosso amigo Leon Hirschman fez uma adaptação de uma peça que é feita pelo ator que é o Otávio, né? O Otávio, que é o pai, né? Que é o cara da greve. Ele, acho que escreveu essa peça e aí a adaptação, né? E tal. E é muito bom, né? Um desenho, né? De toda a nossa situação aí da classe trabalhadora na época aí dos sindicatos, dos operários, né, metalúrgicos e tal, nessa década de 80, né, ficou muito forte, muito conhecida por isso, né, que saiu daí, né, lideranças políticas, como nosso famoso amigo Lula. E é um desenho muito bom, né, um desenho muito bonito, assim, muito bom, muito bem feito de como funciona, né, como funciona a sociedade, como funciona o mundo, né. O filme é dos anos 80, né, mas muita coisa ali, talvez, sei lá, com um degrau a mais, é um pouco da minha infância dos anos 90 que eu lembro, assim, sabe? Eu lembro de casas assim, só que um pouco mais bem pintadas. É só um degrau a mais, né? Do nosso povo, né? A família toda ali, né? Dormindo do jeito que dá, vivendo do jeito que dá, fazendo as coisas, né? E tal. E tendo que lutar aí pelo trabalho, né? Para continuar trabalhando, para ter aumentos de salário, para ter uma vida, né? De vida digna, né? Que não tem, né? A população não tem uma vida, até hoje não tem, né? Só que as coisas mudam, né? E é muito interessante o momento que ele pegou e o que ele coloca nesse filme, assim, né? De como o atrito, né? São duas gerações, né? Pai e filho. Acho interessante isso, né? Porque a geração do Otávio é uma geração, né, que passou pela ditadura, lutou, né, contra a ditadura, ou sofreu na ditadura, né, e passou daquilo e estava indo para, né, ter algum tipo de democracia representativa, entre aspas, né, ter algum tipo de vida aí e tentar sobreviver, né. E a geração do filho, né, do Otávio, do Tião, é uma geração acima, um pouco a mais, né, um pouco à frente, que já é uma geração um pouco mais desse mundo mais individualista que a gente tem, né, pós década de 80, né, 90, até chegar hoje nisso que a gente vive esse individualismo máximo. Eu até falei um pouco sobre isso, sobre esse individualismo, né, no vídeo do Ilha das Flores. E é interessante, né, interessante pensar assim, quem ganhou, né, e a gente vê muito que o Otávio perdeu, né, o pai perdeu e o filho ganhou. Na verdade, o filho perdeu também, mas o estilo dele, né, o pensamento dele, para onde que foi o nosso formato de sociedade, foi muito mais pro lado dele, né? O sindicalismo decresceu no Brasil, né? Caiu demais, ficou muito na mão do que eles dizem lá mesmo, né? Dos pelegos, né? De trabalhadores que protegem os chefes, né? Que é tipo aquele trabalhador que tem lá, né? Tem alguns mais e tal. E as pessoas pararam de acreditar nos próprios direitos, assim, né, da greve. Não todo mundo, claro, tem classes aí que estão muito bem, fazendo muita coisa, né, mas a gente passou por um outro lado, né, um lado de que hoje, né, ainda mais, então, se a gente pensar hoje, 2020, as pessoas, elas são contra os próprios direitos, né, a gente mais vê aí é trabalhador que é contra o direito do trabalhador, né, enganado pelo patrão, porque como eles
leem os mesmos blogs, acessam os mesmos vídeos imbecis do YouTube e têm o mesmo iPhone, eles acham que eles estão, né, eles são parecidos, né? Ah, eu também invisto em ações, né? Mas, pô, você tem R$ 100, o seu patrão tem 100 mil, né? 1 milhão. Você nunca vai ser rico, né? Só que aí tem essa questão de que as pessoas elas conseguem compartilhar partes do mesmo mundo e acham que são comparáveis, né? E acham que indo atrás dessas ideias do povo dominante, né? Dos patrões e tal, eles vão conseguir crescer e chegar a algum lugar, né? Que é até uma das teses de um dos caras do filme, né? O cara lá que vai pro outro lado, né? Que encontra o Tião no bar e fala que ele vai começar a ajudar os patrões, né, e tal. Isso meio que se traduz hoje em dia em outro tipo, né, em pessoas que compartilham do discurso, assim, né, mas hoje as coisas estão muito mais separadas, né, o mundo do trabalho mudou um pouco, lógico que ainda existe, né, existe fábricas, existe chão de fábrica, existe muito desse tipo de trabalhador, muito desse tipo de formato, assim, né, mas aumentou os estilos de trabalho, né? Trabalhos muito diferentes. Tem pessoas que, né, não têm contato nenhum com o sindicato, né? Por exemplo, eu trabalhei em vários lugares e o único tipo de sindicato que eu tive contato com foi para fazer aquela carta que você não quer que eles descontem o valor do sindicato, né? Eu nem fazia, eu acho que eu fiz algumas vezes a carta, mas hoje eu nem faço mais, né? Porque mesmo que os sindicatos sejam hoje controlados pelas pessoas erradas, né? Não façam muita coisa pelo trabalhador, né? Ainda é uma instituição, né, importante, né? Que eles forçam para acabar, né? Tanto que hoje tem um formato de trabalho precarizado muito grande, né? Com Uber, com iFood, com esse tipo de coisa, que eles estão indo para um lado, né? De não ter nem juntamento dessas pessoas, né? Você tem que estarem cada um aí pelo seu negócio o mais individualizado possível, né? Fazendo suas coisas e tal. E aí quem consegue ganhar dinheiro se acha super inteligente, mas aí não vê que esse dinheiro grande que ele acha que está ganhando não é real, né? Porque qualquer primeiro tipo de problema, isso tudo é perdido, né? Imagina um Uber que hoje tira, sei lá, 3, 4 mil reais e acha que tá muito bem, porque isso é mais do que várias pessoas ganham, e é real isso, né? Pode acontecer, pode tirar isso mesmo, trabalhando 12, 15 horas, né? Como a gente vê por aí. Mas se o carro dele quebra um dia e fica uma semana para consertar, ele tem que pagar o conserto sozinho e ele vai perder uma semana de trabalho, né? Não tem outra alternativa. A empresa dele não existe, né? A empresa dele não é uma empresa que faça algo por ele, né? É só um parceiro, né? E esse é o tipo de coisa que eles querem colocar hoje em dia, né? E muito trabalhador é a favor disso, né? E isso é engraçado, né? É um desenho que eles fizeram muito antes, muito diferente, né? Sobre o sindicalismo dali, daquela hora e tal, mas que a gente consegue ver muitas similaridades, né? Muito formato aí passando, né? E o filme é muito isso, né? O filme é muito desenhado, assim, né? Bem bonito, mas um formato bem clássico, assim, né? Não tem nada de muito diferenciado, assim, no filme, não. Acho que a melhor coisa dele é essa história mesmo, né? E esse desenho de uma vida sindical dentro de uma família, né? De como as gerações estão lidando com isso, né? Uma geração nova que é mais individualista, que o cara tá pensando nele, na mulher, no filho que tá vindo, de não conseguir as coisas, e ele olha pro pai e ele acha que o pai conseguiu, né, ter a casa, ter a família, conseguir ter comida e conseguir ajudar os trabalhadores. Para ele é pouco, né? Para ele aquilo não é o suficiente, ele precisa de mais coisa, né? Ele precisa de mais, ele precisa de pensar no lado dele, né? Que é esse individualismo aí que só cresce, né? E hoje em dia tá em níveis absurdos, assim, né? É aí que dá essa ruptura, né? De ele pensar mais pro lado dos patrões, de querer fazer as coisas sozinho, né? E dá no que dá, né? Ele acaba mais sozinho ainda, né? Ele acaba perdendo a família, perdendo a mulher, né? Perdendo todo mundo, porque ele escolheu pensando nele, mas pensando no sentido de quero sair disso, quero fazer melhor que isso, quero ter condições, né? Acabou que ele foi contra todos os princípios aí dos trabalhadores, do próprio pai, da própria família, e acabou que ele jogou contra ele mesmo, né? Acabou sozinho no ônibus lá e tal. Eu acho muito interessante, assim, algumas coisas do filme são muito brasileiras, né?
Apesar dele ser um filme normal, assim, não ter muito mais cara, né, de cinema novo, de estilo brasileiro, né? Ele tem muito mais a cara do filme brasileiro dos anos 80 mesmo, que tentou fugir desse sintoma aí que o Brasil tava nessa época do cinema, essa chanchada, essa confusão aí, né, desses filmes mais sem conteúdo, assim, né, mais pra agradar, não sei quem, né, mas que agradavam pessoas. Mas ele tem muita coisa de brasileiro, né, as casas, assim, o barzinho, né, o tira-gosto, a cerveja, a pinga, 51, os pais, né, ele ilustra muito bem, é muito bem desenhado, né, que ele ilustra, todos os pais são meio cachaceiros, né, são meio bebuns, não tem muito trabalho, né, as coisas são difíceis para todo mundo e tal. Eu me senti, assim, muito parecido com a coisa da minha infância, mesmo sendo uns 10 anos atrás aí, né. É um filme muito que representa o Brasil, assim, né, e daquela época demais, assim, então é uma boa caricatura, assim, é um desenho muito bom, é desenho, algumas coisas são meio estereotipados, né, tipo o pai que é bebum e que arruma trabalho, mas mesmo assim não sai daquela, né, que é o pai da Maria, né? E a questão dele é muito boa também, né? Porque ele morre e aí tem as responsabilidades dos filhos, né? Porque os filhos precisam cuidar dos pais também, né? Não é uma questão de só os pais se cuidarem pra lá, os filhos pra cá, né? Tipo, o pai da família morreu. E agora, né? Vai ficar a mãe e a criança, né? É engraçado que a criança, o filho lá, pelo que deu a entender, ele era adotado, né? Da família da Maria, é o Pichote. A gente acabou de assistir o Pichote aí, dia desse, tá ele aí. E o menino, que teve uma das cenas mais bonitas do filme, que foi quando o menino entra no bar fugindo da polícia com o revólver. Tem a morte dele, né? Ele é o menino do Pichote também, eu não lembro o nome dele. É alguma coisa com D, eu não sei. Mas a morte dele é uma das coisas mais bonitas do filme, né? Porque, né, são os trabalhadores brasileiros, pobres, sofrendo também, vendo os jovens, né, os jovens do lado dele, morrendo na mão da polícia, né? Então tem um pouco disso ainda bem pincelado, bem pouco jogado, né? Você vê no rosto deles, assim, o que a morte causa para eles, né? É um sentimento de inevitabilidade, né? De que, pô, ele vai morrer mesmo e isso é foda, mas é isso aí, sabe? Não tem o que fazer, né? É uma tristeza, né? Pensar nas coisas assim, né? E aí, voltando lá, né, pra Maria, a vida dela fica bem mais complexa, né? Pensa nisso. Você tá tendo um filho, aí você não tem dinheiro pra ter um filho, né? Porque tem muito disso também, né? Você vai ter que casar, agora tem que casar, né? Porque toda essa questão aí estrutural de igreja, de sociedade que acha que as coisas têm que ser de uma forma, né? Tem filhos, tem que casar, casamento, pelo amor de Deus. Mas, né, essa é a forma até hoje, né? Se a gente bobear, até hoje muita gente pensa assim, né? E ela tem que casar, tem que ter uma vida, tem que ter uma família, porque vai ter um filho. E é muito complicado, não tem dinheiro pra isso, né? Os trabalhos deles não dá muito dinheiro, o pai morreu e agora tem que cuidar da mãe, tem que cuidar do irmão. E aí, né? Como que uma pessoa vai conseguir lidar com isso tudo, né? Essa é mais uma das coisas que joga contra ainda, né, o brasileiro e tal. E eu acho que é muito interessante pensar numa das coisas que acontecem com o Tião, né? Porque o Tião, ele vai pro lado de não fazer a greve, né? E ele sempre repete no fim que ele fala que não foi por covardia, né? Não foi por covardia, o que eu fiz não foi por covardia, foi porque eu quis e tal, né? Só que é covardia, sim, mas é uma covardia num outro sentido, né? No sentido que ele acha que é covardia, né? No sentido que vai ter medo da polícia, ter medo de confronto, alguma coisa assim, né? Não é isso. O medo dele é muito maior, né? Muito pior, é um medo na sociedade, né? Um medo geral, assim, um medo de perder o emprego, de não conseguir dar uma vida para a mulher e para o filho, né? É uma covardia num sentido diferente, não no sentido de ter medo de polícia ou alguma coisa assim, mas de ter medo de não conseguir sobreviver, né? Que é uma covardia até aceitável, entre aspas, né? Porque não é uma covardia, na verdade. É o jeito que eles te impõem, né? É o jeito que eles te impõem a vida, né? Se você não tem trabalho, você não tem nada. Você é um escravo do trabalho, né? Se você não tem isso, você não consegue sobreviver, né? Você não conseguir ter nada, não ter uma casa, não ter comida, né? Como é que você sobrevive, né? Então, é uma covardia imposta, né?
Mas ele achava que não, ele achava que, tipo, é o direito dele não fazer greve, que também é um pouco, né? Mas por que não, né? Por que não é fazer? Porque ele tá pensando individualmente, tá pensando nele, né? E não no todo, né? Que é até o que a cena final do filme, assim, demonstra muito, né? A Fernanda Montenegro tá lá juntando os feijões, né, e tal, e os feijões significam as pessoas, né, o povo junto, né, só que sempre tem, né, um ou outro ali que não está pronto para consumo, né, não vai dar certo se junto aos outros, se for feito, né, e tal, e o ajuntamento do povo, né, as pessoas juntas, as pessoas fazendo as coisas em conjunto, é lógico que vai surtir algum efeito, vai dar em algo, né? Porque são as pessoas juntas, são as pessoas que fazem as coisas, né? Elas até falam lá, né? Nós somos nós que produzimos as coisas, nós damos as riquezas para eles, né? Então a gente não precisa ter medo, né? E o medo é esse, uma covardia no sentido de não entender que ele faz parte de um todo e que o que ele faz ali, aquele esforço, aquela dificuldade, aquilo de se entregar, né, para uma greve nesse momento que parece a pior opção, de ter a chance de ser despedido, é na verdade você tentando trazer mais direitos para todo mundo, né, para a sociedade como um todo e tal. É interessante e é interessante perceber que a gente perdeu isso demais, muita gente, né? Eu, pelo menos, trabalhei em alguns lugares que as pessoas eram contra a greve porque atrapalhava de andar na rua, né? Que atrapalhava delas se locomoverem, o trânsito ficava ruim, né? Era isso que era o problema. E a greve trouxe milhões de direitos, né? Para as pessoas esquecem isso, não tem essa ideia, né, histórica. Assim. Até é por isso que o filme é muito bom, né? Mostrando como que a greve se forma e por quê, e como que é a repressão, né? Que é muito legal também, né? A polícia, né? Foi feita para, entre aspas, né? Controlar a sociedade, ajudar nas coisas e tal, e quem paga a polícia é o trabalhador, né? Com os impostos, a polícia serve contra o trabalhador, né? Para reprimir o trabalhador a favor de uma empresa privada, né? É interessante pensar nisso, a gente sempre tem que repetir isso. O pessoalzinho de hoje em dia, malucaço, que ama a empresa privada e odeia Estado, né? Que não sabe nada do que está falando, eles acham que o Estado é ruim porque o Estado protege a população, mas isso nunca é verdade, nunca foi verdade. A gente conseguiu alguns direitos lutando contra sempre, né? Porque o Estado é isso, o Estado é um órgão repressor, né, de empresas privadas, dos capitalistas. Nesse caso é isso. Tá lá a polícia para bater em grevistas, né? A polícia que também é trabalhador, que também é remunerado, mas né, de uma forma diferente, e eles estão completamente cooptados por um sistema podre, né? Uma coisa terrível. E é o que a gente vê, né, no filme e né, na sociedade hoje em dia também, né? Não muda muita coisa, né? Apesar de ter mudado, não muda muito, né? Talvez tenha mudado pior, né? A gente viu aí que essa consciência, assim, né, da família inteira estar a favor de uma greve, da família inteira lutar por algo, né? E o filho ser o dissidente porque é o mais novo, né? Hoje em dia acho que é improvável ter essas conversas, né, em casas assim. Não, pelo menos eu nunca vi, assim, né? Eu nasci em 86, vi o mundo dos anos 90, não tenho nem ideia de nada disso, né? Nunca nem conversaram isso comigo e trabalhei em vários lugares grandes, assim, que nunca tiveram nada disso também. Então, lógico, minha experiência não faz sentido nenhum com a realidade, com tudo aí que acontece, né, nesse Brasil todo e tal, né? Mas é o sentimento que fica, né? Um sentimento de que as coisas caíram demais, né? Caíram por uma coisa bem triste, assim, que eu acho que a gente, do jeito que tá seguindo, assim, né? Tá seguindo por uma dessindicalização no estilo estadunidense, aí, né? De todo o trabalho ser precarizado ao estilo Uber, ao estilo iFood, né? Ser tudo isso e ser só isso, né? A gente ser trabalhador por hora e tal. Tomara que não caia nisso, tomara que a população perceba aí que direitos são importantes e que ela é que faz as coisas acontecerem, a população é, e que a população é que faz toda a riqueza, né? Tudo é por ela, ainda mais nessa época de pandemia, né? Pensa nisso. Se a gente não foi trabalhar naquela época, se a gente não está consumindo por aí, né? A economia não anda, a economia não vai, não adianta ter um bando de riquinho aí com bolso rico por aí, que se não tem o povo
para fazer as coisas e vender as coisas e comprar as coisas, né? Não existe economia, não existe sociedade, não existe capitalismo, né? Se o povo não está consumindo, não está presente, não está participando, né? Então o povo tem que entender que as coisas estão na mão dele, né? Acho que eu falei pouco do filme e fiquei falando ideias aleatórias aí sobre sociedade, povo e coisas, né? Mas o filme é bem legal, muito bom. Eu não acho que ele é o 14º que tá? Não acho que ele é o 14º melhor filme não, mas tudo bem, ele é ótimo. E é uma questão muito boa, muito bonita, que merece ser discutida sim, e merece ser sempre falada e relembrada, né? Então é isso, até a próxima.